Olá, sejam todos muito bem-vindos. Então, voltamos aqui para dar sequência na confecção do nosso boneco do King Diamond, do nosso cantor de heavy metal. E hoje a gente vai dar sequência aqui onde foi parado na aula passada. Terminamos o pescoço e a partir desse momento a gente vai começar a subir a cabeça do boneco. Então, né, nesse ponto onde eu tinha parado, então eu parei na carreira número 35. Vou iniciar agora a carreira número 36. Então, vou iniciar fazendo 2 pontos baixos. 1 e 2. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, 2 pontinhos baixos nesse mesmo ponto aqui. 1 e 2. Então, só deixa eu marcar aqui que eu quase esqueci de marcar o início da carreira. Então, eu fiz um aumento e tinha feito 2 pontos baixos antes. Então, são 4, eu vou marcar meu início da carreira aqui no quarto pontinho, que seria o primeiro da carreira. Nos próximos 3 pontos, eu vou fazer 3 pontos baixos, um em cada um deles. 1, 2... E no próximo aqui, o terceiro. Nesse ponto aqui, eu vou trocar a linha e vou começar a trabalhar com a linha branca. Então, esse último ponto, o terceiro ponto, eu não vou fechar ele com a linha bege, já vou fechar ele com a linha branca. Então, fechei o último pontinho que eu tinha feito ali. Tinha ficado com as 2 laçadinhas. E fechei ele com a linha branca. E agora, eu vou trabalhar, então, com a linha branca. Vou fazer um ponto baixo. Já vou ir juntando as 2 linhas ali para fazer o arremate do início da linha branca. Um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer um aumento. Então, 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. 1 e 2. Nessa parte fica um pouquinho complicado aqui de fazer e filmar, né? Na hora que vocês estiverem fazendo, vocês não vão estar sobre uma superfície, provavelmente não fica tão complicado assim. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento triplo. Como assim um aumento triplo? Ao invés de fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto da base, eu vou fazer 3 pontos baixos nesse pontinho. E dá pra ver que ele é o ponto bem central aqui do pescoço do personagem. Então, um ponto, 2 pontos e mais um, 3 pontos. Então, fiz meu aumento triplo aqui. No próximo, eu vou fazer um aumento normal, 2 pontos baixos nesse pontinho. 1 e 2. Tenho ainda aqui 2 pontos da carreira anterior, da carreira 35. No primeiro deles, eu vou fazer um ponto baixo e já vou fazer a troca da linha para pegar o bege novamente. Então, um ponto baixo e vou pegar a minha linha bege aqui novamente. E com essa linha bege aqui, então, eu finalizo esse último ponto em branco. E no último pontinho da carreira, eu faço um ponto baixo no bege. Então, a carreira número 36, que é a primeira aqui da subida da cabeça, já está feito. Essa linha branca aqui, que era do início lá, eu já vou colocar ela aqui para dentro do trabalho, para ela não ficar arrastando, incomodando aqui. E agora, nós vamos, então, para a carreira número 37. Vou tirar meu marcador e vou iniciar fazendo 7 pontos baixos, os 7
na cor bege. 1, 2, vou aqui marcar o primeiro ponto da carreira 37, 3, e como vocês podem perceber aqui, então eu tô conduzindo a linha da outra cor por dentro dos pontos, porque quando eu chegar aqui, eu vou usar ela novamente, então para não ficar com fios passando de um lado para o outro da cabeça aqui. 4, 5, 6 e o último, 7. Nesse último, eu vou pegar e vou finalizar ele, então, com a linha branca. Após isso, então, agora já com a linha branca, eu vou fazer 3 pontos baixos. E agora eu vou conduzindo daí o fio bege por entre os pontos. 1, 2 e 3. Depois desses, pelos próximos 3 pontinhos, eu vou fazer 3 aumentos. Então, nos próximos 3 pontos, eu faço 2 pontos baixos em cada um dos pontinhos da base. E aqui foram aqueles pontos onde eu fiz o aumento triplo. Então, nessa primeira aqui, pode ser que dê um pouquinho de trabalho para você conseguir pegar os pontinhos, tá? Eles ficam mais apertadinhos. Então, primeiro ponto com aumento. Vou pro segundo ponto fazer meu segundo aumento. E o terceiro ponto, o terceiro aumento. Faço ainda mais 3 pontos baixos em branco. 1 já foi, 2. E no terceiro ponto aqui, eu já não finalizo ele com a linha branca, eu finalizo ele com a linha bege. Então, fiz mais uma troca. Aqui no finalzinho, então, eu vou fazer mais um ponto baixo agora com a linha bege. Finalizei, então, a carreira 37. Então, na carreira 36 que a gente fez agora, a gente finalizou com 17 pontos baixos, depois dos aumentos que a gente tinha feito. Então, a gente tinha feito na carreira 36 3 aumentos normais e um aumento triplo. Então, a gente tinha aumentado 5 pontos, de 12 que era na carreira 35 que a gente finalizou na aula passada. A gente passou para 17 na carreira 36 e agora na carreira 37 nós chegamos aos 20 pontos baixos. Na carreira 38 agora, a gente vai fazer apenas um aumento. E essa carreira número 38, então, ela vai finalizar com 21 pontos baixos. Então, vamos lá. Nessa carreira 28, então, eu vou começar fazendo 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Vou marcar o primeiro ponto. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. 2 pontos baixos aqui. 2. Na sequência, eu vou fazer mais 3 pontos baixos ainda no bege. 1, 2 e 3. Só que daí, vamos voltar aqui, que esse terceiro eu já estava fazendo errado aqui. Então, esse terceiro eu vou finalizar ele com a linha branca. Finalizei, então, mais uns pontinhos. Na sequência, agora, eu vou fazer 12 pontos baixos com a linha branca. Então, só ponto sobre ponto, agora, sem aumento e sem diminuições, que o aumento que a gente teria nessa carreira, a gente já fez com a linha bege. Então, eu faço agora meus 12 pontos baixos em branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. E daí aqui no último ponto em branco, eu finalizo, ó, eu faço o arremate desse ponto número 12 com a linha bege. Então, esse é o 12º ponto, ponto número 12. E eu vou aqui e finalizo ele, então, com a linha bege. E o último ponto dessa carreira vai ser um ponto baixo em bege, com a linha bege. E a carreira 38 está concluída. Então, aqui a gente está começando a formar a parte do queixo e subindo a cabeça. A parte de trás da cabeça, ela não tem tanto aumento, né? Então, por isso que a gente fez poucos aumentos aqui na parte de trás. Na carreira 39, a gente vai iniciar fazendo agora 4 pontos baixos com a linha bege. 1, 2, marco aqui o primeiro ponto, 3 e 4. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento, 1 e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Faço agora mais 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. Aqui no terceiro, eu já finalizo o ponto puxando a linha branca. Na sequência, agora eu faço 3 pontos baixos em branco, 1, 2 e 3. Depois eu vou fazer um aumento, então 1 e 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Depois eu faço 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feitos os 6 pontos baixos, no próximo aqui, eu faço um aumento, 1 e 2 pontos baixos no mesmo pontinho da base. Faço mais um ponto baixo. E daí, esse ponto, como a gente vai fazer a troca de cor, então já finalizo ele daí com a linha bege. E finalizo, então, a carreira número 39 fazendo um ponto baixo com a linha bege. Carreira 39 concluída. Vamos agora para a carreira número 40. Então, essa carreira 39 agora eu fiz 3 aumentos, um aqui no bege e 2 no branco. Agora eu tenho 24 pontos baixos. Então, a carreira número 40 eu vou iniciar fazendo 3 pontos baixos em bege. 1, 2 e 3. Marco o primeiro ponto. Na sequência, eu vou fazer um aumento, 1 e 2 pontos baixos no mesmo pontinho da base. Faço mais 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. Faço mais um aumento, 1, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e faço meu último ponto aqui de bege, finalizando ele com a linha branca. Na sequência, já com a linha branca, eu vou fazer 2 pontos baixos, 1 e 2. Faço, então, um aumento,
1 e 2 pontos no mesmo ponto de base. Na sequência, agora eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento. Vou repetir essa sequência por 2 vezes. Então, vamos lá. 1, 2 e 3. No próximo, um aumento. 2 pontinhos no mesmo ponto da base. E repito mais uma vez. 1, 2, 3. No próximo, um aumento. Então, repetir 2 vezes, 3 pontos baixos e um aumento. Na sequência aqui, eu vou fazer mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. O último pontinho, eu vou fazer um aumento. Só que nesse caso, eu vou fazer nesse aumento, o primeiro ponto do aumento eu vou fazer com a linha branca e o segundo ponto do aumento com a linha bege. Pra gente continuar finalizando sempre a carreira com um único ponto em bege. Então, primeiro ponto do aumento em branco, finalizo ele com a linha bege e faço no mesmo ponto mais um ponto baixo, só que agora com a linha bege. Então, esse último aumento que eu fiz aqui, um pontinho em branco, um pontinho em bege. Terminei a minha carreira 40 agora com 30 pontos baixos. As próximas 8 carreiras, da carreira 41 até a carreira 48, nós vamos fazer com 30 pontos baixos em cada uma delas. E como que vai ser a sequência nessas 8 carreiras que a gente vai fazer? Onde tem bege, eu faço em bege. Onde tá em branco, eu faço em branco. Então, vou seguir sempre a mesma sequência. Então, em cada uma das carreiras, dos 30 pontos que eu tenho, como eu vou fazer bege sobre bege e branco sobre branco, então, eu vou ter 11 pontos em bege, depois 18 pontos em branco e finalizo com um ponto em bege. Faço isso em todas essas 8 carreiras. Vou fazer os meus aqui. Quando eu chegar na carreira 48, eu retorno aqui com vocês para a gente colocar os olhos do nosso personagem. Voltei aqui então, já terminei a carreira número 48, então, só relembrando que da carreira 41 até a carreira 48, por 8 carreiras aqui, a gente fez apenas ponto sobre ponto. Bege sobre bege, branco sobre branco. Então, a gente ficou com a cabeça praticamente pronta já, falta só a finalização. E eu, nesse ponto aqui também, então, eu já fiz, o que que eu já fiz aqui? Eu já coloquei um pouco de enchimento aqui no pescoço, tá? Que é a parte mais fininha aqui, que se eu deixar para só depois que no final colocar o enchimento, ele vai ficar difícil de colocar. Então, conforme eu comentei, a gente ia voltar aqui com a carreira número 48 feita, para a gente então colocar os olhos do personagem. Então, a gente tem que colocar eles numa altura, uma distância proporcional ao rosto aqui, né? Então, eles vão ser colocados nessa parte branca, que é a parte da frente do rosto, onde o cantor lá, ele usa a parte branca e os detalhes que a gente vai bordar em preto depois são a maquiagem que ele usa na hora dos shows, né? A gente vai então contar aqui de cima para baixo, 1, 2, 3. Na quarta carreira aqui a gente vai colocar os olhos. E da divisão aqui, da divisão das cores, vamos contar então. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e colocar o olho. Tá um pouquinho firme aqui. Mas foi, passou o primeiro olho. O outro olho tem que ter uma distância coerente aqui, vamos dizer assim, pra gente formar o rosto do personagem. Então, vamos contar aqui
que vamos colocar ele para ser... Vamos seguir a linha aqui do pescoço, né? Então, esse outro vai vir aqui, para ficar na mesma distância. Então, aqui vai dar 1, 2, 3, 4 pontos da divisa. Que ali ele fica, não fica, como ele vai... não fica bem retinho os pontos nessa divisão ali, então, mas... Por isso que um lado foi 5, o outro lado foram 4 pontos. Mas se a gente olhar a estrutura do rosto aqui do boneco, os olhos estão uma distância normal, assim, porque representa realmente um rosto. E a gente ainda tem que colocar por dentro as travinhas de segurança para não correr o risco desses olhos saírem com o passar do tempo. Então, coloca um e coloca no outro também. Então, travas de segurança colocadas. Então, os olhos já estão cada um no seu lugarzinho. Vamos então agora dar sequência na carreira número 49. Então, na carreira 49, eu vou fazer das últimas, são 4 carreiras que a gente tem ainda para finalizar a cabeça do boneco. E nessas 4 carreiras a gente vai ter diminuições. Então, vamos começar fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Então, 1, 2, marco o primeiro ponto, 3. No próximo ponto, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu pego a primeira alcinha de um ponto, a primeira alcinha do segundo ponto, puxo a linha e finalizo o ponto baixo. Faço isso mais uma vez aqui. 1, 2, 3. Nos próximos 2, eu faço uma diminuição. Peguei uma alcinha de cada, puxei o fio e finalizei o ponto. Então, fiz a diminuição. Na sequência, eu faço mais 2 pontos baixos ainda com o bege. 1. E no segundo, eu finalizo com a linha branca. Para a gente seguir essa sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição, eu fiz 2 pontos baixos com o bege, eu faço mais um ponto baixo aqui com o branco. Na sequência, eu faço a minha próxima diminuição. Então, pego uma alcinha de cada um dos próximos 2 pontos, puxo a linha e finalizo o meu ponto baixo. Na sequência, eu vou fazer por mais 2 vezes a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3 pontos baixos. Na sequência, uma diminuição. E mais uma vez, 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Faço agora 3 pontos baixos, 1, 2 e 3, troco a linha pro bege. E nos 2 últimos pontinhos, eu faço uma diminuição. Então, uma alcinha do ponto em branco, uma alcinha do ponto em bege, puxo a linha e finalizo o último ponto da carreira com a linha bege. Então, terminei a carreira 49 agora com novamente 24 pontos baixos. O branco aqui eu deixo um pedacinho para eu ir trabalhando com ela e fazendo o arremate, já posso cortar. E a partir de agora, as últimas 3 carreiras
do boneco, da cabeça do boneco, vão ser apenas em bege. Na carreira número 50 agora, eu vou fazer a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição, por 6 vezes, vou finalizar essa carreira 50 com 18 pontos baixos. Na próxima, a sequência será 1 ponto baixo e uma diminuição. Vou finalizar a carreira 51 com 12 pontos baixos. Eu vou fazer essas minhas duas carreiras aqui. Então, só seguindo essa sequência. Carreira 50, 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Carreira 51, 1 ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. E quando eu terminar a carreira 51, eu volto aqui com vocês para a gente finalizar a cabeça do boneco. Finalizei, então, aqui a carreira número 51. Então, fiz as últimas duas carreiras na 50, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. E nessa 51, 1 ponto baixo e uma diminuição. Tenho agora 12 pontos baixos. Então, vou colocar o marcador aqui nesse último ponto, para ele não soltar. Vou tirar esse marcador daqui e agora vamos colocar enchimento na cabeça. Então, eu vou colocar aqui. Assim que eu terminar de colocar enchimento na cabeça do meu boneco, já retorno com vocês para a gente finalizar a cabeça. Já coloquei enchimento aqui na cabeça. Agora, então, a carreira número 52 vai ser a última carreira da cabeça do boneco. Nessa carreira número 52, a gente vai fazer 6 diminuições. Então, a gente tá agora com 12 pontos baixos. Vamos finalizar ela com 6 pontos baixos. Daí, depois do finalzinho, precisando, a gente coloca mais um pouquinho de enchimento ainda. Então, como são os últimos pontos, eu não vou colocar o marcador aqui, vou ir contando. Então, fiz a primeira diminuição. 1, 2 alcinhas, puxo o fio. Segunda diminuição. Uma alcinha. 2 alcinhas. Terceira diminuição, uma alcinha, 2 alcinhas, quarta diminuição, uma alcinha, 2 alcinhas, quinta diminuição. E aqui no finalzinho, nos 2 últimos pontos da carreira anterior, a última diminuição. Então, tenho agora 6 pontos baixos. Já posso cortar esse meu fio, faço o acabamento aqui. E daí, eu vou analisar aqui como que tá a cabeça para ver se precisa um pouquinho mais de enchimento. Então, acho que bem aqui no finalzinho, no topo da cabeça, tá um pouquinho frouxinho. Vou colocar mais um pouquinho de enchimento e já fecho esse falso anel mágico aqui. Já coloquei mais um pouco de enchimento e também já coloquei essa ponta da linha na minha agulha de tapeçaria. Então, vou passar agora a agulha por cada uma das laçadinhas aqui dos 6 pontos, dos últimos 6 pontos que eu fiz, das 6 diminuições. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora eu puxo esse aqui, fecho bem fechadinho, como se fosse um anel mágico. Esse final da linha eu posso passar aqui pelo centro. Saio em algum lugar aqui atrás. Vamos ver onde é que vai sair aqui. E puxo bem para esconder essa ponta do fio aqui de cima. E a gente fica, então, com a parte final como se fosse um falso anel mágico. E esse pedaço de linha que sobrou aqui, eu posso cortar. A pontinha fica lá para dentro
E aqui, então, a cabeça, a base da cabeça tá feita. A gente ainda vai precisar bordar os detalhes, o nariz, as orelhas, a pintura que ele tem no rosto. Mas isso a gente vai fazer daqui a pouquinho. Agora a gente vai fazer os acessórios dele, o microfone no caso. E depois a gente finaliza o rosto bordando os detalhes e colocando o cabelo. Então, vamos agora começar o microfone. Então, o microfone eu vou fazer, então, com a linha Anne e a agulha de 1,75. Vou iniciar fazendo o anel mágico. Então, seguro a linha, passo por trás do dedo, cruzo aqui na frente e vou lá para a parte de trás. Passo a agulha por baixo do primeiro, puxo o segundo e fecho o anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Fecho o anel mágico. Na sequência, agora, na segunda carreira, eu vou fazer por 2 vezes a sequência de um ponto baixo e um aumento. Vou finalizar essa segunda carreira com 6 pontos baixos. Então, aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo, já vou arrematando esse fio do anel mágico por baixo dos pontos. Então, um ponto baixo. Não vou nem marcar o ponto aqui, porque eu sei a sequência que eu preciso fazer. Vou ter 6 pontos no final. Então, esse primeiro ponto é sozinho. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. 1 e 2. Na sequência, no terceiro ponto da base, um ponto baixo sozinho. E no último ponto da minha base, eu faço mais uma vez um aumento. Então, aqui eu faço 1 e 2 pontos baixos. Então, tem agora 6 pontos baixos na cor preta. Já vou aqui, então, virar esses pontos para ficar do lado direito. Já escondi bem por baixo de 6 pontos o fiozinho, então esse agora já não vou mais trabalhar junto, vou deixar ele soltinho aqui, depois eu coloco ele para dentro para fazer o enchimento. E vou dar sequência, vou fazer agora então da carreira número 3 até a carreira número 11, apenas ponto sobre ponto. Então, cada uma dessas 9 carreiras que eu vou ter aqui agora vão ter também 6 pontos baixos em cada uma delas. Então, a gente faz 1 ou 2 carreiras aqui e depois vira o trabalho para o lado direito para ele ficar certinho. Então, vou fazer algumas aqui e já retorno com vocês para desvirar ali a peça e dar sequência. Então, fiz a primeira, a carreira número 13 só, e aqui então eu já consigo virar o trabalho para deixar ele do lado direito. Também facilita na confecção das próximas carreiras. Então, essa que eu fiz aqui foi a carreira número 3 ainda. E agora eu sigo até a carreira número 11 fazendo ponto sobre ponto. Quando eu finalizar a carreira número 11, eu já retorno aqui com vocês. Finalizei já aqui a carreira número 11, já coloquei um pouquinho de enchimento aqui dentro dessa parte do microfone. E o meu último ponto aqui, o último ponto da carreira 11, eu não finalizei ele, que aqui eu vou incluir agora, eu vou fazer a troca de cor, vou pegar a cor cinza, a cor 8013 da Amigurumi. Então, aqui agora eu vou finalizar esse último ponto com a cor cinza. Então, agora estão feitas as 11 carreiras de preto. Na carreira número 12, agora eu vou fazer a seguinte sequência. Eu vou fazer
um ponto baixo e um aumento, e vou repetir essa sequência por 3 vezes. Então, eu estava com 6 pontos baixos, agora eu vou ficar no final dessa carreira número 12 com 9 pontos baixos. Então, vamos lá. Um ponto baixo no próximo. Aqui eu tenho que trocar a agulha, tava quase esquecendo, porque agora eu tô com a linha amigurumi, não mais com a Anne. Então, é nesse segundo ponto, então, eu faço o meu primeiro aumento. Próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Um, dois. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. No próximo, um aumento. E assim eu finalizo a carreira número 12 e tenho agora 9 pontos baixos. E eu já trabalhei com a linha cinza do começo, o começo da linha cinza e com o final da linha preta, uma carreira inteira. Já vou cortar aqui a linha preta, que eu não vou mais usar ela agora. E vou colocar esses dois fiozinhos, vou dar um nozinho neles e vou colocar eles para dentro. Eles vão auxiliar aqui no enchimento da peça também. Então, faço um nozinho aqui só para eles não soltarem. E essa sobra de fio aqui, eu coloco para dentro da peça. Como é fininho aqui, eu vou colocar eles com a ajuda da minha tesourinha. E assim eles completaram também o enchimento aqui dessa parte do microfone. Carreira número 13, agora eu vou fazer aumentos novamente. E agora a sequência vai ser 2 pontos baixos e um aumento. Repito essa sequência também por 3 vezes. Vou finalizar essa carreira número 13 com 12 pontos baixos. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos. Vou pegar esse marcador aqui e marcar o início da carreira. No próximo, um aumento. Assim que eu finalizar a minha carreira número 13, eu já retorno aqui com vocês. Terminei aqui a carreira número 13, tenho agora 12 pontos baixos novamente. A carreira número 14, agora, eu vou fazer também 12 pontos baixos, só que eu vou pegar apenas a alcinha de trás. Como a gente vai ter esse detalhezinho de tá pegando aqui só na alcinha de trás, eu não vou colocar o marcador agora. Então, vamos lá. Sempre pegando só a alcinha de trás nessa carreira número 14 agora. Daí ele vai dar esse detalhezinho aqui que dá é um detalhe que até tem no microfone também. Então, a gente vai fazer esse detalhe do microfone. E aqui, então, concluímos a carreira número 14. Na carreira número 15, agora, a gente vai fazer diminuições. Então, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Vamos finalizar essa carreira número 15 com 9 pontos baixos novamente. Então, 2 pontos baixos. Agora, eu já vou marcar aqui novamente o início da minha carreira. E no próximo aqui, uma diminuição. Só cuidar sempre para pegar todas as laçadinhas aqui do fio, as alcinhas do fio, para não enfraquecer o fio. Pronto, finalizei então a carreira número 15, tenho agora novamente 9 pontos baixos. Aqui, se você quiser, já pode colocar o enchimento, eu vou deixar para colocar depois da última carreira aqui. Na última carreira, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes e vou finalizar essa carreira 16 com 6 pontos baixos novamente. Daí, depois disso, eu vou colocar o enchimento dentro do microfone.
Então, um ponto baixo feito, próximo, uma diminuição. Repito isso por mais 2 vezes. Então, não vou nem colocar o marcador aqui, tá? Um ponto baixo, no próximo, uma diminuição. E para finalizar, um ponto baixo e o próximo, uma diminuição. Finalizo, já posso arrematar e cortar a minha linha. E agora a gente coloca, eu vou colocar enchimento aqui, depois a gente finaliza com o falso anel mágico, o microfone. Já volto com vocês. Coloquei o enchimento aqui no microfone, então ele ficou desta forma aqui, e já coloquei a ponta da minha linha na agulha de tapeçaria. Então, aqui só cuidar, ficou uma partezinha do enchimento para fora, para não deixar enchimento para fora, que senão não fica tão bonita a nossa peça, né? Tentar deixar o máximo possível, sempre bem, com acabamento bem bacana. E vou passar, então, minha agulha de tapeçaria pelas alcinhas de fora de todos os 6 pontos que eu tenho aqui nessa última carreira. 2, 3, 4, 5 e 6. E daí puxo, fechando como se fosse um anel mágico. Passo a agulha pelo centro aqui. E eu vou sair com ela lá no finalzinho, que daí essa linha que eu tô passando aqui, ela já ajuda a complementar o enchimento aqui da peça. Então, eu saio com ela aqui na ponta do microfone. Depois eu só ajusto o microfone para ele ficar bem retinho novamente. E assim aqui nós temos, então, o microfone do nosso personagem. Essa sobrinha de linha, eu corto ela fora. A pontinha do fio faz ela voltar para dentro da peça, que ela não fica aparecendo aqui. E aqui tá pronto, então, o microfone. Agora, a gente vai precisar fazer, então, o pedestal, que é onde esse cantor coloca o microfone, que é em formato de osso. Vamos lá? Então, para começar a fazer o pedestal, o suporte do microfone para o boneco, então, eu vou usar a linha Anne na cor 7684. Então, eu vou pegar minha linha, vou fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Primeira carreira concluída. Fecho o anel mágico, bem fechadinho. Na segunda carreira, eu vou fazer um aumento e depois um ponto baixo. E vou repetir essa sequência por 3 vezes. Então, no primeiro pontinho da carreira anterior, eu faço um aumento. Então, já tenho 2 pontos baixos. Vou marcar aqui o primeiro ponto dessa carreira. No próximo, eu faço apenas um ponto baixo. E como em todas as outras partes que eu já fui fazendo, a linha do anel mágico eu tô escondendo por baixo dos pontos. Então, a primeira sequência de repetição foi, tô na segunda aqui agora. Então, um aumento, um ponto baixo. No próximo, um aumento. E no último, um ponto baixo. Então, finalizei a segunda carreira, tenho agora 9 pontos baixos. Na terceira carreira, eu vou fazer somente ponto sobre ponto, ou seja, a terceira carreira também vai ter 9 pontos baixos. Então, 1, 2, marco o primeiro pontinho aqui da carreira. E vou fazendo pontos baixos em cada um
dos pontos de base até chegar ao final da carreira. Então, vou fazer 9 pontos baixos. Feitos os 9 pontos baixos, vou virar aqui a peça que ela tá ficando do lado avesso para ela ficar certinha. E vou agora, então, para a carreira de número 4. Na carreira de número 4, eu vou iniciar fazendo uma diminuição. Então, vou pegar aqui, nos 2 primeiros pontos, eu vou pegar uma alcinha de cada um dos pontos. Apenas uma alcinha de cada. E fecho meu ponto, puxo a linha e fecho meu ponto baixo. Fiz o primeiro ponto. No próximo ponto, eu vou fazer apenas um ponto baixo. Então, já fiz 2 pontos aqui. E eu repito essa sequência por mais 2 vezes, ou seja, nos próximos 2 pontinhos aqui, eu vou fazer diminuição novamente. Então, pegar uma alcinha de um, uma alcinha do próximo, puxo as 2 linhas e arremato. Próximo ponto da base, apenas um ponto baixo. E mais uma vez a mesma sequência ainda. Então, faço mais uma diminuição nos próximos 2 pontos da base. Uma alcinha de cada, puxo a linha e finalizo. E no último pontinho aqui da carreira, eu pego e faço o meu último ponto baixo aqui da carreira número 4. Então, eu volto agora a ter 6 pontos baixos apenas. Agora, da carreira número 5 até a carreira número 16, ou seja, por 12 carreiras agora, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto, mais nada. Então, cada uma dessas 12 carreiras vai ter seus 6 pontos baixos também. Eu vou fazer aqui as minhas 12 carreiras, de 6 pontos baixos em cada uma delas. Quando eu finalizar, eu retorno aqui com vocês, então, para a gente dar sequência na peça. Finalizei aqui, então, a carreira número 16 e já coloquei um pouco de enchimento também aqui nessa parte que já está concluída. Minha dica para vocês é a seguinte: quando ela tiver subido uma parte aqui, já tiver feito umas 4 carreiras de repetição de ponto sobre ponto, já coloca o enchimento nessa partezinha aqui para não ficar tão difícil. Chegou lá na carreira número 10, mais ou menos, coloca mais um pouco. E quando chega na última, na 16, praticamente termina, deixa umas 2 carreirinhas aqui só sem colocar enchimento, tá? Daí isso a gente coloca daqui a pouquinho. Na carreira 17 agora, então, a gente vai iniciar fazendo um aumento. Então, no primeiro ponto da carreira 16, eu faço 2 pontos baixos e assim eu comecei, então, a carreira 17. Vou marcar esse primeiro ponto. No próximo ponto da carreira, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. E eu repito essa sequência de um aumento e um ponto baixo por mais 2 vezes. Vou finalizar essa carreira 17, mais uma vez tendo 9 pontos baixos. Concluída aqui, então, a carreira 17, tenho meus 9 pontos baixos. A carreira número 18, agora eu vou fazer mais uma vez ponto sobre ponto, ou seja, a carreira número 18 vai ter também 9 pontos baixos. 1, 2, marco o primeiro ponto e continuo até finalizar a carreira. Finalizada a carreira número 18, agora eu vou completar o enchimento até o final da parte da repetição. E assim que eu finalizar esse enchimento, eu volto aqui com vocês para a gente fazer a nossa
19ª carreira e última carreira dessa primeira parte do pedestal do microfone. Já coloquei o enchimento aqui. Então, a carreira número 19 agora vai ser a última carreira desse pedaço da peça. E na carreira 19 a gente vai voltar a ter 6 pontos baixos. Então, a gente vai fazer a sequência de uma diminuição e um ponto baixo por 3 vezes novamente. Então, os 2 primeiros pontos eu pego a primeira alcinha e faço uma diminuição. O segundo ponto eu faço apenas um ponto baixo. Nos próximos, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição e o último, um ponto baixo. E assim tá finalizado os pontos que eu preciso fazer. Eu pego o fio, corto ele pro arremate. Dou uma olhadinha, ver se ainda falta algum pouquinho de enchimento aqui. Eu acho que preciso colocar um pouquinho mais, só por conta dessa última carreira, mas é pouquinho mesmo, né? Como o espacinho que eu tenho aqui para colocar o enchimento é bem pequenininho, eu coloco aqui com a tesoura. Então, aqui tá concluído. Essa pontinha do fio aqui, eu passo ela na minha agulha de tapeçaria. E passo ele aqui por cada um dos 6 pontos da última carreira para a gente fazer o arremate como se fosse um falso anel mágico. Passou por todos, puxa bem puxadinho, fica fechadinho igual o nosso início, que é como se fosse um anel mágico. Passo essa linha por dentro, saio aqui do outro lado. E assim eu finalizo, então, a primeira parte do pedestal. Essa sobra de linha aqui, eu posso cortar fora. E a gente dá uma ajustada para ele ficar bem parelhinho aqui. Então, essa foi a primeira parte do pedestal para a gente colocar o microfone. A segunda parte, eu vou deixar para a gente fazer na próxima aula, que essa aula aqui já se estendeu bastante, já está próximo de 1 hora. Eu peço que, se você gostou, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se aqui no canal se ainda não for inscrito e aguardo vocês na próxima aula. Até lá, tchau, tchau!